Olá a todos, estou mais um dia para a nossa conversa desse canal que está aqui com você para apontar em você algo de especial, ativar, apontar o seu redescobrimento de si mesmo, da sua mudança de atitude, de crenças, sabe, enraizadas que te trazem esse mesmo resultado de sempre, e gostaríamos sim de resultados melhores, gostaríamos sim de ver você em versões melhores, maiores, mais felizes, mais realizados, com mais esperanças. Ontem eu vim aqui falar com vocês rapidinho e comecei falando, levantando um tópico que eu até então nunca tinha trazido, que era criança interior. Todos nós temos um lado que a gente não conhece, que a gente não controla. E esse lado é o que eu gosto de estar lembrando você, que é o lado de dentro, né? Não é o lado nem direito, nem esquerda, não é frente nem trás, é dentro. Aqui é um encontro, é um convite do encontro de você consigo mesmo, de você se encontrar com coisas que precisam ser consertadas, que precisam ser melhoradas e que precisam ser mudadas, outras que precisam ser deixadas para lá, para trás. Então esse canal, tudo que eu já falei até hoje foi sobre isso, foi para você ir para esse lado de dentro. Aí sim acontecem profundas transformações que vão trazer um impacto imenso em nossas vidas, na nossa jornada. E com certeza melhorias vão acontecer. Então eu trago aqui para você essa expressão, criança interior. Não costumamos ver isso, né? Não é um assunto, é um assunto ainda pouco falado, né? Pouco explorado, pouco visto, mas é de essencial importância nesse caminho, sabe? Nesse caminho que eu sempre venho aqui trazer, né? Esse encontro consigo mesmo, encontro com coisas, com seu autoconhecimento, com seu autodesenvolvimento. Então, a criança interior, quem é ela, né? Somos nós. O que a gente viveu lá atrás está determinando ainda hoje o que a gente faz, o que a gente acredita, os atos que a gente, as decisões que a gente toma, os atos que a gente comete. Tá lá. A origem tá lá. A raiz está lá. Aqui é só os frutos. A raiz está lá na criança interior. Muitas crianças interiores, muitos de nós já desassociou dessa criança e está sim vivendo sua versão adulta, sua versão de resultados bons, autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de autocuro. Muitos de nós sim já passou desse processo, mas a grande maioria, a maioria de nós não. Ela tá lá, a gente ainda tá lá na infância. Por que que eu estou afirmando isso? Por quê? Porque nossas ações muitas vezes são de crianças despreparadas para a vida, sabe? Muitas vezes são atos que não correspondem a de um adulto, né? Um adulto que tem responsabilidade por seus atos, sabe? Não, a gente parece que estamos aprisionados em algo que a gente não consegue fazer atos melhores, maiores para a nossa vida, ter um autocontrole da nossa vida. Parece que a gente está amarrado e a gente não está amarrado. Não tem uma corda aqui me aprisionando, as minhas mãos ou meus pés em alguma coisa. Mas vivemos como se estivesse, né? A gente vive como se tivesse alguma coisa aprisionando a gente.
E é justamente isso que eu trago desde o vídeo passado e hoje eu estou tentando continuar esse raciocínio com você. Essa criança interior, por que eu posso te afirmar que você ainda está nela? Porque talvez você ainda esteja preso em alguma ferida dela. É só isso que eu quero trazer hoje para vocês. Talvez tenha um fato que marcou essa criança de uma maneira tão negativamente, tão limitante, que hoje, depois de 20, 25 anos, 30 anos depois daquele fato que aconteceu com aquela criança interior, a gente não esteve vivendo as mesmas emoções, as mesmas consequências que aquele ato trouxe para aquela criancinha interior. Lá de trás, a nossa versão criança mesmo, nossa fase infantil. E eu estou lhe afirmando que muitos de nós não passou por essa fase justamente por isso, porque a gente ainda está preso naquele evento. Ontem eu dei o exemplo de uma pessoa com medo de uma borboleta, de um adulto. Não faz sentido você pegar um adulto e ter medo de uma borboleta inofensiva. Tirando o fato que se aquele realmente teve um evento catastrófico com a borboleta, que é pouco provável, mas se existir, tudo bem, eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando de um caso de uma qualquer borboleta inofensiva, que realmente não trouxe dano nenhum para aquela pessoa, mas ela tem fobia, medo de borboleta, que não vai fazer, a nível de nossa consciência, não vai fazer mal nenhum nela. E a gente sabe disso, mas aquela pessoa que vive nisso, ela tem fobia, ou seja, ela não tem controle nenhum sobre o ato. Se ela se deparar em qualquer ocasião com a borboleta, vai ativar nela medo, fobia, e ela trava diante daquele serzinho tão pequeno. É isso que eu quero trazer para vocês. Foi aquele adulto? É aquele adulto que está vivendo naquele momento? Não é. É a criança dele interior que está ainda viva. A gente ainda está vendo o resultado do que aquela criancinha precisa ser trabalhada nela. Ela foi bloqueada, ela foi limitada. E com esse exemplo é que eu sigo lhe dizendo que assim como esse adulto tem medo da borboleta, nós temos muito medos, fobias de coisas que não precisam, que a gente, nós mesmos, damos real aumento, né? A gente aumentamos os monstros e muitas vezes esses monstros são inexistentes. Eles nem existem, só na nossa cabeça, só no nosso medo, apenas só. Então, para pensar quantos medos foram construídos na nossa vida por outras pessoas, pelo nosso meio, por nós mesmos. Tire isso com a autorresponsabilidade. Você afirmar para você e começar a acreditar. Eu não preciso acreditar nisso. Eu não preciso dar realidade a isso, sabe? Não precisa. O que eu quero trazer aqui é esse conhecimento para você de o que é criança interior. Porque muitos de nós, ela ainda vive, independentemente da nossa idade, independentemente das circunstâncias que a gente vive hoje. Muitas vezes, quem dita a nossa programação é aquela criancinha lá, desacolhida, abandonada, ou emocionalmente ou fisicamente. E muitos de nós, a gente não está aqui apontando culpados. Ah, mas meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, a minha criação foi essa. Eu não estou aqui querendo apontar culpados, porque eu estou trazendo, o que eu estou trazendo para esse canal é justamente o autoconhecimento para autorresponsabilidade, para você ter o autogoverno da sua vida. Você só vai ter o autogoverno da sua vida se você trazer autorresponsabilidade para ela, porque você vai se responsabilizar por seus resultados, independente das circunstâncias que lhe circulam, né? Que existem no seu meio, independentemente dessas circunstâncias. O autogoverno é isso. Você se autorresponsabilizar pelos seus resultados. Mas quando eu trago o conceito de criança interior aqui, é porque eu quero lhe dizer que existe, você precisa se associar
a ela, para poder você tratar, dar luz para aquilo ali, dar conhecimento e esclarecimento sobre aquele fato, sobre aquela criança interior, o que ela viveu e o que ela precisa ainda ser amparada e cuidada por você. Se ela foi maltratada, se ela foi bloqueada, se ela foi amaldiçoada, se ela não teve um amparo necessário, você, com essa sua idade, com essa sua alta responsabilidade, pode trazer isso para ela. Tá entendendo? E a partir disso, você pega, acolhe ela, trata as feridas dela. E aí você passa, sim, a ser um adulto mais consciente, um adulto mais que governa a sua vida, que é responsável pelos seus resultados. Então, a criança interior não é que a gente vai ser isso e acabou-se, né? Como se você fosse assim. Não, é exatamente isso que eu quero dizer. Se você foi assim até hoje, vamos mudar. Vamos ter conhecimento do que está nos aprisionando para dar outros passos melhores na nossa vida. Ter mais confiança e responsabilidade em nossos resultados. Quantos de nós não acreditam porque desconhecem o seu verdadeiro potencial? Muitos de nós não conhecemos os nossos potenciais. Não acreditamos que temos esses tais potenciais, mas eu estou aqui lhe dizendo dia após dia, vídeo após vídeo, que você tem sim superpoderes, que você sim foi criado para vencer, porque todos nós fomos criados para tornar a nossa volta melhor, a nossa família, as pessoas com quem a gente convive, que a gente deixe sim o melhor do que a gente já recebeu. E esse termo de criança interior é bom, é divisor de águas, é importantíssimo você saber qual foi o contexto dela, porque você sabe a origem, você sabe a raiz dos seus problemas. E você mesmo trata. Tem instrumentos para isso, tem terapias, tem tratamentos, tem pessoas que trabalham com a saúde mental, emocional, que serve como instrumento. Mas é bom você saber o que vai ser tratado dentro de você. Ninguém é melhor do que você mesmo para dizer o que precisa ser tratado por você. O que dói em você, o que machuca. Eu sei que muitas vezes não conhecemos nem isso. Mas esse caminhar, esse voltar para dentro, esse lado interior que precisa ser colocado para fora, para mostrar para nós mesmos quem nós realmente somos, qual é a nossa verdadeira essência, você começa a tratar ela. E assim você vai ter verdadeiras curas em sua vida. Novos atos vão ser feitos por você. E se novos atos foram feitos por você, um resultado diferente você vai ter. Melhor. Você vai estar mais conectado consigo mesmo. Você vai saber as raízes de suas crenças, das suas ações. Você vai sair um pouco mais, cada vez mais, do automático, da manada de aceitar tudo que o coletivo está aceitando. O meio externo, ele influencia diretamente nos seus atos, na sua atitude. E não é para ser assim. É para você influenciar os seus atos com a sua essência, com o que você conhece a seu respeito. Tudo que eu falei até hoje é sobre isso. E ontem eu falei um pouco, iniciei um pouco, a primeira vez essa expressão criança interior. Porque muitas vezes quem está agindo não somos nós, somos elas, a nossa versão infantil, abandonada, ferida, magoada, muitas vezes traumatizada. Por quê? Porque a criança, ela não tem o discernimento de sim ou não, de trazer só coisas melhores para sua vida. Ela absorve tudo o que aconteceu com ela,
né? Então ela recebeu de forma super aberta, ela não teve interpretação. Então muitas vezes para o adulto aquilo ali não foi algo tão traumatizante e para a criança que recebeu aquilo ali já foi, porque vai muito na interpretação que ela teve daquele fato. Então às vezes um fato só a criança se sente abandonada, se sente traumatizada. Então, a criança interior ferida, se conecte com ela. Veja o que você pode mudar nela, o que ela realmente está precisando. Você pode sim ser o acolhimento que ela precisa, ser o remédio, remediar essa ferida que ela tem aberta, cuidar com carinho, com luz, com discernimento hoje, o discernimento que ela não tinha lá no passado. E assim, você está se curando também. Então, hoje é sobre isso. Eu gostaria muito que você visse isso dentro de si. Gostaria muito que você parasse para refletir sobre isso. Vai ser divisor de águas. Eu tenho certeza que isso é divisor de água na vida de qualquer pessoa. Meu muito obrigada mais uma vez de você estar aqui comigo, me escutando, para a gente ter essa conversa tão necessária, tão importante, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas muitas vezes estão desesperançosas por dias melhores. Vamos trazer luz e alegria para os nossos dias. Meu muito obrigada mais uma vez.